Vamos lá, dar continuidade aqui rapidinho. Conseguiram entender a finalidade da poliomielite, deles escolherem apenas um dia para poder estar fazendo? Alguém tem dúvida? Sim, não, talvez. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Muito obrigada, gente. Vocês deixam falando com o computador? Só que meu som está saindo, não. Muito obrigada por responderem. Né? A gente agradece que... Olha, não é todo mundo que eu respondo, hein? Sinta-se privilegiada. Né? Conseguiram entender, sim, não, talvez, sobre a poliomielite da vacina? Sim, tu entendeste. Então, vamos lá. A meningite, né? Já falei bastante dela. É uma infecção das meninges que pode ser causada por bactérias ou fungos, tá? Ou até mesmo viral, tá? Que não vai te trazer danos. Tetraplegia é uma paralisia dos membros superiores e inferiores, que pode ser causada por lesão medular na região cervical e que impede, né, aí os estímulos nervosos chegarem até o músculo, né? Isso pode ser relacionado a algum trauma, pode ser relacionado a algum trauma ou não, tá? Ou realmente que a criança pode nascer com alguma malformação. Bom, aqui agora vai ser tudo falado, tá? Não tem nada escrito. Algumas dessas doenças elas podem estar caindo na prova também, mas vocês podem me perguntar quantas vezes for necessário, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar respondendo sem problema nenhum, tá? Então, a gente começa a falar sobre as principais distúrbios, né, que é na infância, que é conhecido como gastroenterite, né, ou GAE, né, que é conhecido como uma nomenclatura, né, essa terminologia ela está correta. Então, para poder não escrever, né, gastroenterite, acaba colocando GAE, tá? O que seria isso? Nada mais é, né, eu vulgo aí dizendo, uma diarreia, tá? Só que essa gastroenterite, né, para a gente, né, que a gente acaba atuando, né, pode ser tanto adulto ou como infantil, quando o paciente ele chega numa unidade hospitalar, né, que ele tem essa perda de líquido, né, que pode trazer, principalmente a criança, que pode trazer uma desidratação, por ele estar perdendo muito líquido, e a criança ela desidrata muito, 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 muito rápido e fácil. Então, se ela está perdendo líquido, né, tanto êmese quanto diarreia, né, ela está tendo perda de líquido, então vai trazer aí uma desidratação. Só que essa gastroenterite, a gente precisa saber se ela é positiva ou se ela é negativa. Ela é conhecida como rotavírus positivo ou negativo. Como é que é feito isso? É através das fezes mesmo, pega um pouquinho, manda para análise e lá, né, vai ver se ele é positivo ou negativo. Quando o paciente ele chega para a gente com esse quadro, né, diarreico, o que vai acontecer com essa gastroenterite? Esse paciente ele entra em isolamento de contato. Quando eu falo isolamento de contato, o que nós profissionais vamos estar utilizando? Pode ser um de cada vez. O problema não briguem, não briguem, não briguem. Vou silenciar para cada um falar um pouquinho. Pode ir. Silenciei. Podem dizer. Dou-lhe uma. Todo o equipamento de proteção, Obrigada, luva. Isabela. Tá, mas eu quero precaução de contato, Isa. Quando eu tenho precaução de contato, o que nós profissionais devemos utilizar? Quero contato. Luva. Luva, máscara cirúrgica. Então, vamos lá. Quem 95 cacete? Vamos lá. Aí vocês ouviram perfeitamente, né? Então, vamos lá. Eu tenho... Oh, você não é mole. Eu sou não. Eu tenho equipamento de proteção individual. Quando eu falo de equipamento de proteção individual, eu estou falando de, né, touca, óculos, máscara, luva e avental. Óculos.
Só que a precaução padrão, ela se divide em dois. Quais são eles? Por gotícula e aerossóis? Sim, esse é o respiratório. Mas quem? Você vai. Gotícula e aerossóis, precaução padrão. Padrão. Tá. Eu tenho precaução padrão. Eu tenho gotícula e aerossóis, que eu vou dizer para vocês que é respiratório. E qual é o outro que eu acabei de dizer? Que tipo de precaução? Precaução por contato. Boa, Lucas! Muito obrigada, Lucas. Então, a precaução padrão ela se divide em contato e respiratório. Quando eu falo em precauções de contato, eu vou utilizar o quê? Luva e capote. Ponto. Lembrando que, né, a precaução, né, que a gente acaba utilizando como EPI é a touca, fatão. Então, a touca eu já vou estar. Só que para o tipo de precaução, eu vou estar utilizando para determinadas doenças. Então, aqui a gente está falando de gastroenterite. Gastroenterite, o contato ele pode ser direto ou indireto. Então, eu vou estar utilizando luva e capote, porque eu vou encostar no paciente. E a gastroenterite, essa diarreia, ela é contagiosa. Por isso que muitas das vezes, quando tem um membro da nossa família com diarreia em casa, quando passar 2, 3 dias, o outro vai desenvolver uma diarreia. Passa mais 2 ou 3 dias, o outro vai desenvolver uma diarreia. Por quê? Aonde, ainda mais se tiver um banheiro só na casa, né, ali é onde vai ter aquela disseminação. Então, se tem apenas um banheiro, antes de eu sentar, né, na tampa, né, ou literalmente na privada, sem proteção, eu preciso fazer a higienização e a pessoa que ela está com essa diarreia, ela precisa fazer a higienização das mãos corretamente, porque se ela não faz, ela vai encostar, ela vai falar. Então, o que acontece? É onde tem essa disseminação, onde todo mundo pega. Quando ela dar como positivo e essa criança tem essa perda, né, excessiva de líquido, né, que é essa diarreia, ela entra em isolamento, em precaução de contato. Para a gente se proteger como nós profissionais, essas fezes ela é colhida, é mandado para análise. Se der positivo, esse paciente ele permanece em precauções de contato até desaparecer, até chegar a 48 a 72 horas, porque precisa melhorar essa flora intestinal desse paciente. É iniciado, né, essas medicações para poder melhorar essa flora. Quando muitas das vezes pode ser até mesmo uma infecção intestinal por qualquer tipo de alimento, então entra com antibiótico também para esse paciente e é onde a gente espera de 48 a 72 horas. Bom, acaba entrando em isolamento de contato. Quando esse rotavírus, que a gente pode dizer, essa gastroenterite, ela acaba sendo negativa, tá? A gente também precisa tomar alguns cuidados. Continua em precauções de contato, mas esse paciente, ele não entra com antibiótico terapia porque acaba não sendo o quê? Não deu rotavírus positivo, é alguma infecção relacionada. Mas por ser diarreia, né, a gente acaba pegando também. O que é importante, né, dentro da nossa casa é manter a tampa do vaso sempre o quê? Abaixada, mesmo que não esteja, né, com alguém dentro de casa com gastroenterite, com essa diarreia, toda vez que a gente for dar descarga no vaso, né, lembrando que a gente tem aqueles micro-organismos ali que ele fica no ar, ele precisa ficar abaixado para poder dar descarga. Se as escovas de dentes ficarem expostas, elas precisam ser cobertas, elas não podem ficar expostas. Aquelas bactérias, né, as moscas, né, porque não adianta, elas vão soltar aqueles ovozinhos, depois você vai colocar na sua mucosa, e é onde muitas das vezes você acaba não identificando da onde é que você teve, né, aquela diarreia ou aquela infecção. Por isso que é importante sempre baixar a tampa do vaso na hora de dar descarga, mesmo que seja o xixi, né? Porque o vaso, se você ver, né, vai direto para a fossa, tem aquele cano ali. Então, ali é a proliferação de micro-organismo. Então, você precisa se proteger, tá? Então, é importante por conta disso. A outra precaução, ela é respiratória, né? Quais são os tipos de respiratória mesmo, Lucas? Precaução por gotícula e precaução por aerossol. Tá. Em quais dessas que eu utilizo as suas respectivas máscaras? A precaução por gotícula, e se eu não me engano, você só precisa da máscara cirúrgica, porque a gotícula é pesada, ela não fica flutuando no ar.
E a precaução para aerossol, você precisa da PFF2 ou da aquela outra, não sei o que lá, 95 PF25, NF25, não lembro o nome certinho. Mas ela permite que o aerossol não entre em contato com sua via respiratória. Boa, Lucas. Então, vamos lá. Lucas, PFF2 e N95 é a mesma coisa, tá? O que diferencia é que a N95 é a marca da máscara, tá? Mas é a mesma coisa, tá bom? São as duas, é a mesma coisa. É como se eu tivesse um leite e ele fosse leite ninho, tá? O que diferencia aí é a marca. Então, N95 é a marca. A nossa máscara para a gente poder estar utilizando é PFF2. Perfeita colocação, tá, Lucas? Parabéns. Ganhou uma estrelinha, pontinho não, tá bom? E é claro, tem que deixar bem claro, bem explicado, né? Oxi. Tadinho, professora, depois de uma explicação dessa. Não, Rogélia, até eu concordo. Eu sou difícil de concordar com isso, hein? Não. Ganhou só uma estrelinha mesmo, né? Só uma estrelinha, né? Ó, minha gatinha aqui vai ficar puta. Não tem problema não. Eu boto o meu pug para brincar com ele. Ela tá me defendendo aqui, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Né? A Lucas explicou muito bem. Então, para gotículas, eu acabo utilizando a máscara simples, né? Ou a máscara cirúrgica. Né? Lembrando, né, que as gotículas realmente são maiores, né? Maiores que 5.000 micras. Então, elas realmente são mais pesadas, elas caem muito mais rápido e elas não ficam muito tempo suspensas no ar. É diferente da precaução respiratória por aerossóis, né, que são menores que 5.000 micras, então elas vão ficar muito mais tempo suspensa no ar, tá? Então, tem que tomar muito cuidado por conta disso. Boa colocação. Então, gastroenterite, né, ela pode ser através da diarreia, né, algo ou até mesmo alimentar, que você acabou comendo, né, sendo ingerido aí, e a gente precisa tomar cuidado. Quando acaba entrando como, né, precaução como rotavírus positivo, né, até mesmo uma infecção intestinal, acaba se fazendo uso de antibiótico terapia, tá? E os pacientes é submetido aí a uma internação, ainda mais criança, tá? Que ela desidrata muito rápido. Bom, infecção urinária. Ela é conhecida como ITU, infecção do trato urinário. Então, aqui eu sempre faço uma colocação. É importante, né? Quem é que falou que tem um filhinho de 4 anos? É a Alexandra? Alguém falou que comentou na aula aí? Não sou eu, não. Quem foi que falou que tinha? Eu quero. Eu, Tamires. Tamires, então vamos lá. Eu não sei como se você reporta ao seu filho, Tamires, mas eu sempre vou dizer, né, eu por ser da área, por atuar bastante tempo. Então, assim, a gente conversa muito com os pais. É importante, né, quando a gente fala de infecção urinária, que as crianças, né, elas começam, né, vou botar assim, 4, 5 anos, que é a idade do seu filho, que a gente acaba colocando eles, que eles precisam tomar banho sozinhos, eles precisam ter a autonomia, né, de começarem a fazer as coisas sozinhos. O que eu sempre sinalizo, é importante que não, né, dê pejorativos, né, nomes para partes íntimas. Por que isso? A maldade, ela sempre vai estar na cabeça do adulto, não da criança. Então, a criança, ela precisa saber que o olho é olho, nariz é nariz, boca é boca, pênis é pênis e vagina é vagina. Quem vai ter maldade, né, em fazer algo é o adulto. A criança, ela não tem essa maldade. Por que eu falo isso? Né? O que me toca, o que me emociona muito, não adianta, né, é essa criança, né, que ela foi aí realmente muito maltratada por esses, né, infelizes. Então, quando a gente reporta uma criança que ela chega pra gente, e eu vou dar um exemplo, né, da criança ela chegar para você e falar assim: tia, o meu tio, ele lambeu meu biscoito. Quem ensinou que a parte íntima da criança foi o biscoito? Foi a mãe. Então, quando ela tenta dizer algo para você, né, que o seu tio lambeu o seu biscoito, então a gente vai levar um tempo para deduzir que tipo de biscoito é esse. Então, quando ela começa a entrar na aula, né, onde ela começa a conhecer o seu corpo, né, porque na escola começa a apresentar isso, então 6, 7 anos, ela vai entender que a vida dela, aquilo ali não se chama biscoito. E ela vai entender que o que o tio mexeu foi na vagina. Então, é importante, né, que a gente sempre sinalize às crianças, né,
o normal. Então, se não tem maldade de dizer o que é olho, o que é nariz, o que é boca, isso é apenas a minha opinião, e eu posso passar, né, depois de estar atuando aí já há 17 anos na área, né, porque a gente encontra crianças assim, então é importante a gente não colocar subnomes, né, apelidos nas partes íntimas, porque se a criança ela quiser falar pra gente, eu tô dando esse filho como exemplo, porque ele tem 4 anos e é o que a gente às vezes fala, né, piu-piu, biscoitinho, essas coisas todas. Então, é importante porque se isso acontecer, a gente já vai conseguir o quê? Atuar antes. Então, muitas das vezes a criança ela acaba ficando retraída por conta disso. E as infecções urinárias, muitas das vezes, acometem através disso. Por a gente colocar a criança para tomar banho, né, ter essa autonomia, então as infecções elas acometem por conta disso. Então elas ficam um pouco retraídas, se elas sofrerem um abuso, né, por conta do adulto, então isso vai ficar um pouco meio, né, obscuro para a gente poder tentar estar ajudando essas crianças. Então é importante, né, que a gente não dê subnomes, né, às partes íntimas, porque a maldade sempre vai estar no adulto, nunca numa criança. Ela vai entender que a vagina dela e que o pênis dele vai ser como o olho, vai ser como o nariz, vai ser como uma boca. Então, isso é importante a gente estar orientando as nossas crianças justamente por conta disso. A gente consegue identificar, né, o número de casos que ocorreu, né, nessa quarentena, abusos relacionados às crianças. Isso é o que fala na reportagem, fora aquelas que não são faladas, a verdade toda essa. Então, a gente precisa proteger as nossas crianças justamente por conta disso, né? Entendi. Ele tem 4 anos, mas ele é inteligente pra caramba. Aí, desde quando nasceu, aí assim, a gente aqui em casa tem o hábito de, tipo, eu falo abertamente. Então, ele sabe, todas as partes do corpo ele sabe. Aí, assim, eu ensinei não deixar ninguém tocar. Tipo assim, Carlos Henrique. Tipo assim, Carlos Henrique, no seu peru, na sua bunda, só eu, seu pai, seu avô e sua avó. Ou seu tio. Ninguém mais pode mexer. Aí ele, ano passado, foi para creche. Ele não se adaptou. Aí chamou meu irmão, aí falou, ô tio, a professora tranca a porta, não sei o quê, blá, blá. Aí eu comecei a falar, mas por que ela fecha a porta? Fecha a porta que não pode sair, tá? Aí eu perguntei, quando você vai no banheiro, quem vai com você? Ele, não, eu vou sozinha. A tia falou que tem que ir um amiguinho. Mas eu falei para ela que eu não posso entrar no banheiro com outra pessoa. Assim, nessa fase de 4 a 5 anos, a criança ela realmente está na descoberta, né? Não, já incentivando a não ir com outra já se torna mais fácil, mas por ser uma parte da descoberta, ele vai, a menininha pode mostrar a minha calcinha novinha com babadinho, né? Ele pode mostrar, né, a cueca nova. Então, isso aí são coisas de crianças que vale a pena, né? Eles estão se conhecendo. Agora, o que a gente tem que incentivar, né, e orientar, né, e a gente precisa ter confiança na gente, é justamente relacionada a isso, né? A não deixar ninguém tocá-lo, a menos que seja o pai e mãe. É minha opinião, pai e mãe, pai, mãe, avó, avó, tá? Então, assim, aquela avó, né, que é a avó Caxias, né? Então, a gente sabe a importância de a gente precisa proteger as nossas crianças. Então, isso, assim, é um tema que me machuca muito, que me dói muito, né? Por estar atuando aí tanto tempo na área e eu vejo as crianças. E realmente é a maldade do ser humano, do adulto. Porque a criança, ela não tem essa maldade, né? A maldade está no outro, a verdade toda é essa, tá? Então, quando a gente coloca, né, a criança para poder tomar banho sozinha, é onde pode vir as infecções, que muitas das vezes eles não vão conseguir regaçar o prepúcio, muitas das vezes as meninas na hora de se limpar, ela vai limpar de trás para frente, é onde pode vir as infecções e a gente precisa estar orientando justamente por conta disso, tá? Então, as ITUs, ela vai ocorrer, né, justamente por conta disso. Lembrando que a gente tem que ensinar a menininha realmente de frente para trás, ensinar o menino, né, que ele precisa arregaçar o prepúcio. Só que muito cuidado, mamães, porque o que acontece? Às vezes, os meninos, eles podem ter aquele excesso de pele. Muitas das vezes, se eles forem tentar arregaçar aquilo ali, lembrando que a pele dele é um pouco mais estreita. O corpo do pênis, ele já é um pouquinho mais gordinho, então, na hora de descer, vai garrotear. E muitas das vezes, precisa ir uma emergência justamente por conta disso. Então, tem que tomar cuidado na hora de estar orientando eles a fazerem, né, a auto-higienização por conta disso. E as meninas também, né? Em vez de limpar de trás para frente, sim de frente para trás, para poder não ter essa contaminação, tá bom? Eu coloco a desnutrição, né? E a anemia tudo junto, apesar de não estar escrito anemia, tá?
as crianças, nossas crianças, né? Elas estão aí para poder receber, a gente está adaptando elas aqui fora, então elas precisam se acostumar. Então, o que é importante, né, na alimentação dessa criança, né, quando ela começa a atingir seus 5, né, 6 meses, já entra com a alimentação, né, que é essa suplementação. É importante que as crianças elas visualizem as cores, né, não colocar tudo no liquidificador, bater, até porque quando você faz isso, você quebra todos os nutrientes, então você acaba dando uma alimentação pobre, rica, pobre, né, em nutrientes. O ideal é realmente amassar, mas professora, pode se engasgar. Existe uma peneirinha ela um pouquinho maior que você pode amassar mesmo no prato e ali vai sair só aquela papinha mesmo com a criança, ela não vai se engasgar. Quando ela começa a chegar com 4, 5 anos, né, 2 anos que ela começa a falar, ela vai começar a dizer que ela não quer por conta das cores. Então, é importante também não misturar as comidas, né? Fazer aquela misturinha toda. Então, coloca ali o brócolis, o feijão, o arroz, né? Um legumezinho, para que ela possam estar se acostumando a visualizar essas cores, para quando ela começar a falar, ela não dizer que não gosta de uma coisa que ela que ela nem comeu, a verdade toda é essa. Aí entra, né, a anemia, porque elas param de comer a alimentação por falar que não gosta, acaba entrando com uma suplementação, um mucilon, aquelas papinhas, né, já prontinhas, a gente sabe que aquilo ali não é saudável e é onde vem as anemias por conta disso, tá? Então é importante a gente orientar os pais justamente por conta disso. A criança, ela precisa ver as cores da comida justamente por conta disso, tá? Então quem acaba acostumando mal somos nós, né? Porque a gente está adaptando ela aqui. Então que forma que eu estou adaptando essa criança, né? Como é que eu estou ofertando a alimentação dela? Então, quando eu misturo tudo, eu acabo confundindo. Então, ela só vai conhecer uma única cor, marrom, né? Que quando você mistura tudo por conta do feijão, acaba ficando meio amarronzado, tá? Então, cuidado com isso. A bronquiolite nada mais é que um acúmulo de secreções nos alvéolos pulmonares. A bronquiolite ela é uma doença grave, tá? Muitas das vezes a criança ela acaba entrando em suporte ventilatório, tanto invasivo quanto não invasivo. A gente tem que tomar muito cuidado por conta disso, né? As crianças 2, 3 meses até 6 meses, né? Pode ser através de uma pneumonia e daí desenvolver uma bronquiolite, tá? A criança com bronquiolite ela fica internada porque ela tem essa dificuldade respiratória, entra com uma oferta de oxigênio, muitas das vezes faz as nebulizações de 1 em 1 hora até ela melhorar esse quadro respiratório, fica em macronebulização. Caso, né, essa macronebulização, qual vocês pegaram lá, não sei se vocês já pegaram oxigenoterapia em APG, então entra em macronebulização. Quando essa macronebulização ela não está tendo esse suporte, né, o suficiente, ela acaba indo para uma unidade de terapia intensiva e ela é submetida a uma intubação, né, tubo orotraqueal, que ela entra com suporte aí ventilatório, tá? Laringite nada mais é que um edema de glote, onde a glote ela acaba ficando obstruída. Ela é conhecida como aquela tosse de cachorro, aquela tosse bem rouca, tá? Então, as glotes ela acaba ficando edemaciada, o qual dificulta a passagem de ar. Quando essa criança ela chega na emergência com essa crise de laringite, a gente identifica, né? Porque essa tosse ela é alta e ela é bem barulhenta mesmo, é característica tosse de cachorro. Então a gente sabe que a glote ela está sendo fechada, então a gente oferta oxigênio, o médico vem, ele prescreve aí as medicações, os broncodilatadores ou corticoide, para poder estar aliviando. Quando esse médico ele não consegue, né, mesmo que ele tenha oferecido diversas medicações e a criança ela não sai da crise da laringite, ela também fica internada fazendo as medicações inalatórias para poder melhorar aí esse trato respiratório dela, tá bom? Alguma dúvida? Dívida? Não? Então vamos lá. Principais acidentes ocorridos na infância, tá? Nada mais é como choque. Se a gente for pensar hoje, né, as tomadas, né, que são colocadas na nossa casa, agora é colocada no alto e hoje também elas mudaram o formato. Antes era aquela redondinha, né, com 2 pontinhos para poder só encaixar. Então ali as crianças, elas estavam levando crianças danadas, né, que são curiosas. Ela acaba introduzindo alguma coisa onde ocorria o choque. Então hoje as tomadas elas ficam no alto e hoje agora a gente tem aquelas proteçãozinhas para a gente proteger as nossas crianças, tá?
Obstrução das vias aéreas por corpo estranho, conhecido como VAS, vias aéreas superiores. Isso nada mais é que a gente tá em casa, tá fazendo comida, aí você dá lá uma panela, aí você dá feijão, você dá arroz, você dá milho e bota a criança para dar, né, para poder fazer a comidinha dela. Só que as crianças, elas são danadas, elas podem colocar no nariz, né, e aquilo ali acaba obstruindo. Se você for tentar tirar em casa, né, você pode acabar introduzindo muito mais. O ideal é ir à emergência, né? Por mais que seja legal, por mais que a criança fique quietinha, cuidado, né? Porque essas coisas somos nós que estamos o quê? Ofertando para essas crianças. A gente vai estar trazendo o quê? Risco. Acho que tem outro, porque as crianças, elas, por mais que ela tenha o melhor brinquedo, elas gostam de brincar com panela. Elas gostam de brincar com a colher de pau, né? Com os potes, né? A verdade toda é essa. Elas ficam muito mais felizes. Mas cuidado na hora de estar ofertando, né, esses corpos estranhos justamente por conta disso. Tem mães, né, que acabam utilizando naftalina, né? Então acaba tendo essa curiosidade. Quando a criança ela puxa, né, para poder cheirar, acaba sendo o quê? Introduzido. Então, muito cuidado com isso também e cuidado com o ouvido, tá? Colocou no ouvido, gente, não tentem tirar, vai direto à emergência. Quanto mais você mexe, mais você vai introduzir, tá? Então, no hospital, eles têm uma pinça ideal para poder estar tirando aquele corpo estranho. Quando está muito lá para dentro, realmente precisa entrar no centro cirúrgico para poder estar fazendo essa retirada, tá? Bom. Uma vez caiu bem um caroço de feijão no vidro da minha vizinha. Eu lembro que a gente ria a beça, porque ela andando e ela, ai, gente, tô bem sentindo. Aí a mãe saiu correndo com ela pro hospital, mas eu achei engraçado. Não que seja engraçado, mas foi muito engraçado. Gente, vocês acreditam? Assim, eu nunca cresci, né? Assim, cresci um pouquinho. De criança, de neném para agora, eu cresci um pouquinho, sim. Mas eu lembro que a gente morava eu morava em São João. Então, lá era uma avenida, né? Que a casa era de aluguel. Depois, meus pais vieram para cá, então compraram um cantinho. Dia de chuva, né? Era avenida do lado do outro, né? São as casas, era tudo cimentado. E eu estava com sede. A minha colega fez eu engolir cloro. Eu falei assim, eu tô com sede. Aí ela foi, colocou a borrachinha assim, fez eu engoli aquilo ali, eu fui chupei. Quando eu chupei, era cloro purinho, né? Lembrando que isso não pode dar leite, foi o que minha mãe fez erradamente, né? Hoje ela sabe que é errado, mas o leite faz com que absorva muito mais rápido no organismo, é que eu vou falar sobre lá sobre a intoxicação. Então é importante não dar leite, sim beber água, né? É importante também não... Professora, cloro mata mesmo? Hã? Cloro mata? Se a gente ingerir quantidade? Dependendo da quantidade, sim. Ainda mais se jogar mais o leite por cima, né? O leite faz com que absorve muito mais rápido no organismo. O ideal é beber água, bastante água, e não induzir ao vômito, né? Porque aquilo ali vai voltar e vai sair queimando tudo, é onde vai ter as lesões, tá? Tá bom. A queda, né? Assim, é bonitinho, tá? Mas a criança, ela vai se sentir segura, porque uma vez que a gente começa a aplaudir, que ela consegue subir na cadeira, que ela consegue descer da cama, que ela consegue subir no sofá, que ela consegue apoiar na janela, ela consegue subir numa escada. Ei, que bonitinho! Nananana. Quando você não estiver por perto, ela vai se achar no direito de subir. É onde tem a queda. Hoje a gente considera, né, como traumatismo craniano, queda da própria altura. Antes era 6, passou para 4, depois para 2, agora, metros, tá? Agora é queda da própria altura, independente do tamanho, traumatismo craniano hoje, agora é queda da própria altura. Então, a gente acaba incentivando as nossas crianças, né? Porque a gente acaba ficando realmente feliz, porque é uma coisa nova que ela está conquistando, mas é algo que vai trazer danos para ela quando a gente não estiver por perto. E a criança, ela acaba o quê? Segue a gente, então elas são muito mais rápidas. E o que acontece? É o que vai fazer, né, com que essa criança ela acabe o quê? Caindo por conta disso. A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Quando a gente aplaudir a criança, quando ela estiver subindo em algum determinado local. Porque quando a gente não estiver, ela vai fazer a mesma coisa, tá? Outra coisa, né, é relacionado, vou botar como queda também, né? Quando a criança ela acaba tendo deslocamento aí do ombro, né? Quando os pais muitas das vezes têm o hábito de segurar a criança por um braço só, mas lembrando que a criança ela pode até gostar, tá? Mas o que acontece? O braço dela
está sustentando todo o peso da criança, então vai deslocar por conta disso. Então, quando chega uma criança com o braço deslocado, por mais que tenha justificativa, né, que eles venham contando as histórias, a gente sabe que aquela criança ela foi pegada ou bruscamente, né, ou sem querer, foi tentar cair e o pai foi lá e segurou. Então, a gente sabe que foi puxada apenas por um braço só, é onde tem um deslocamento. Tem crianças que nascem já com... Peraí. Tem crianças que nascem já com problema. Isso aí a gente sabe, né? Que a mãe vai relatar, o momentozinho acaba saindo do local. Mas tem aquelas crianças que a gente consegue identificar que realmente foi algo brusco. Oi. Entorse pode ser a mesma coisa que deslocamento? Entorse é um nome mais chique, né? Mas é a mesma coisa. Só é chique. Né? Igual os jogadores, eles não têm mais uma torção. Fala que ele tem agora o quê? Uma entorse. Mas é a mesma coisa, tá? Vocês pegaram lá acho que em APG a gente fala sobre isso também, tá? Intoxicação, tá? Pode ser tanto tóxico ou medicamentoso. Então, tóxico, né? Pode ser o Veja, pode ser o cloro, pode ser o detergente, tá? Quando deixa tudo no baixo, que a gente acaba estimulando, deixando a criança, tá? A probabilidade, né, dela colocar aquilo ali na boca é muito maior. Vou ativar o som aqui. Então, é muito maior. Quando a criança, né, ela acaba tendo essa intoxicação a algo tóxico ou medicamentoso, essa criança ela vai numa emergência, é feita a lavagem gastrointestinal, aonde é utilizado o carvão ativado para poder neutralizar a ação dessa medicação ou, né, algo tóxico. Então, é feito. Quem vai determinar a quantidade, né, que será introduzido nessa lavagem, né, gástrica é o médico, que ele entra em contato com uma central de intoxicação, eles veem um produto, mais ou menos quanto tempo, qual o peso dessa criança, e dali ele vai fazer a avaliação e ele vai prescrever, né, pelo telefone verbalmente com o médico que está de plantão, tá? Então, existe um centro de intoxicação 24 horas, né? Que a emergência, o médico, ele acaba entrando em contato e daí ele passa todas as informações, tá? Não é o médico que avalia, faz aí uma lavagem gastrointestinal e faz isso. Não. É o centro de intoxicação, o produto ou a medicação que foi introduzida, e aí ele vai dizer qual é o tipo de procedimento a ser realizado. Os medicamentos, se vocês perceberem hoje, justamente por conta das nossas crianças, hoje, né, tanto a dipirona, Berotec, Atrovente, Tilenol, tá? Algumas medicações, ela tem agora aquele contra-gota, tá? É só lateralizar e dar uns tapinhas, né, no fundo da medicação. Quando você sacode assim, vai gota para tudo quanto é lado, menos para cair na colher. O ideal é lateralizou, deu algumas tapinhas, né, no fundo daquele frasco e as gotinhas vão sair tranquilamente. E isso veio para facilitar, né, a vida dos pais, para a criança não fazer o quê? Chupar aquela medicação, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com nossas crianças justamente por conta disso, tá bom? E é feito também uma lavagem gastrointestinal, lembrando que não pode ser introduzido leite. A gente sabe que algumas medicações, elas são, né, são ingeridas, né, com leite, mas é para quem tem artrose, artrite, essas coisas todas. É o médico que vai recomendar, mas quando é algo tóxico ou medicamentoso, né, excessivo a mais, não pode se dar leite e nem estimular o vômito, porque vai voltar e vai sair queimando tudo. O ideal é beber bastante o quê? Bastante água, tá bom? E é isso. E a gente finaliza, né, que superar é preciso, seguir em frente é essencial, olhar para trás é perda de tempo, passado fosse bom, era presente. Alguma dúvida, alguma dívida, alguma pergunta? Professora, passando para falar que você é maravilhosa. Adoro ouvir isso. Quem falou? Vera. Ai, Vera, muito obrigada. Vera, você é daqui de Febetá, né? Isso. Ai, obrigada, Vera. Vera é nova, né? Muito obrigada, filha. Muito obrigada mesmo. Fico feliz, né, por ter, assim, esse feedback, né? Então, um sinal que tô caminhando certinho. Então, eu fico feliz por isso. Muito obrigada, tá? Josélia, queria te fazer uma pergunta. Fala, Fernanda.
Não tem essa vacina que dá para pneumonia? Para não ter a pneumonia, no caso? É a Prevenar, tem sim. Isso aí. Essa vacina a gente consegue pelo SUS? Consegue, tanto a Prevenar quanto a meningite. Mas aí, como que faz para conseguir? Porque, olha só, minha filha, ela tem problema de bronquite, né? Aí eu levei ela no pneumologista, ele passou essa vacina para ela. Só que, particular, essa vacina é R$ 427. Uhum. Ela é muito cara. Não, tem sim, posto que eles vão aplicar. É só levar esse papel no posto Aline Magé, do lado do hospital, eles aplicam? Se tiver, sim. Aplicam sim, tá? Ela tem. É de Ah, tá. grátis. Não Tá? tem Antes pedido não. do SUS, não? Não, antes não. Não, até porque se você for com a carteirinha, eles também vão aplicar, sem problema nenhum, tá? Não precisa de tá. pedido, tá bom? Tá bom, então. Obrigado, tá? Nada, filha. Mais alguém? Josélia, na prova ainda não vai cair nada sobre vacina, né? Que vacina a gente já fez. Não, na prova não vai cair, não, mas pode ser que caia alguma coisa na recuperação? Uma perguntinha? Sim, pode ser que uma perguntinha caia na recuperação, tá? Na prova, não. Na prova é só mesmo esse conteúdo, todos os conteúdos que foram abordados mesmo, tá? Quando vai ser a recuperação? A recuperação, então, a nossa prova será no dia 1º. A nossa recuperação pode ser que seja na semana seguinte, às 20h30. Sempre será assim. Então, a prova no dia 1º. Peraí, dia 1º. No dia 8, né? Eu vou colocar as informações direitinho, tá? Aí seria no dia 8, às 20h30. Nascendo fez nem a prova, já perguntando a recuperação, gente. Nem vou passar perto dela. Né? Se Deus quiser. Mais alguém com dúvida? Não? Professor, Posso liberar o slide no portal, sem problema nenhum. Oi, quem me chamou que vai querer... Fala. Damiana. Porra, tu não falou nenhuma vez hoje, hein, mulher? Caraca, senti tua falta, mas fala tu. Ah, não. Fala, Damiana. Fica falando que eu fico pedindo cola, eu fiquei quietinha. Deixa eu só te falar uma coisa, professora, pelo amor de Deus, bota prova discursiva não, hein? Tá bom. Só porque a Damiana quer. Mais Demoro alguém? muito para digitar, professora, é sério. Eu tenho muita... Se fosse fofoca, tu digitava rapidinho no WhatsApp. Não, nem no WhatsApp, professora, nem no WhatsApp. Tá bom, Damiana. Vai. Você tem 1 hora para fazer a prova. Por favor, só esse pedido, tá bom? Todo carinho. Vou pensar. Mais alguém tem Beijo. dúvida? Beijo, Damiana. Mais alguém? Nosso tempinho vai acabar, hein? Ai, professora, não some não. Sua aula é muito maneira. Obrigada, André. Ela vai dar nutrição. Quem falou que ia dar nutrição, gente? Eu tô falando que você vai me dar nutrição. Ah, tá. A gente já tem que profetizar, também, né? sabe? Para poder ter você em todas as outras matérias. Laboratório também, pô. Gente, o nosso tempo ele vai bem acabar. Eu adoro esses elogios, mas o nosso tempo vai acabar. Alguém mais tem alguma dúvida? Lembrando, deixa eu só falar aqui rapidinho. Semana que vem a nossa prova vai ser das 19 às 20 horas, tá? Lembrando que eu vou estar retirando as dúvidas de vocês. É importantíssimo, né? Que vocês leiam a apostila, tirem a dúvida, venham com dúvida mesmo, com perguntas, sem problema nenhum, e a gente acaba fazendo um debatezinho legal, como se fosse uma mesa redonda. Então, a dúvida de um vai ser a dúvida de todos. Se cada um, né,